Hoje estou aqui com o privilégio de estar com o Arthur. Vai trazer para a gente aqui um testemunho, uma palavra que Deus tem dito ao coração dele. Mas você podia se apresentar, fala um pouquinho de você aqui. Você já esteve com a gente aqui no período da pandemia, né? Sei um pouco da sua história, da sua voz, mas fala um pouco para a turma que está aí. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Arthur, estou no Ministério Sal da Terra há pouco mais de 20 anos, pouquinho, e sou presbítero, vim de Uberlândia, estou aqui há 5 anos em Goiânia, casado e, com todo respeito, a mulher mais linda desse mundo. Aquela vermelha ali. Justamente. Ela que ficou vermelha ali no canto. A Dandra. E compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. A gente pastoreia um PG e lá Deus tem falado muito aos nossos corações. E aí eu mandei uma mensagem para o Cláudio essa semana. Falei: Claudião, tem que participar de uma fala lá contigo, trocar uma ideia lá com vocês. E aí o Claudião prontamente falou: bora. E aí estamos aqui, com as pernas molinhas. Sentado. Amém. É isso. Posso começar? Eu sou assim, irmãos, eu trabalho como engenheiro, e aí o Cláudio vai entender muito bem quem que é isso. Então, o controle tem que estar nas nossas mãos, porque senão a gente fica perdidaço. Quem é engenheiro sabe do que eu estou falando. Então, a busca pelo controle, o planejamento, todas essas coisas. E quando a igreja resolve fazer esse bate-papo, eu vou falar um negócio para vocês. Isso é um desafio, porque eu sou o tipo de pessoa que eu planejo o improviso para não ter que improvisar o planejado. Você entende? Então tá aqui o desafio. Mas, irmãos, dentro daquilo que eu quero trazer para a gente trocar ideia, na minha vida como cristão e como filho de Deus, tem duas palavras, duas perguntas na Bíblia que mudaram meu entendimento, que fizeram, assim, de alguma forma, a minha mente expandir, de forma que eu compreendesse, assim, o reino de Deus com maior clareza e levasse uma vida ministerial, uma vida principalmente cotidiana, de uma forma que Deus revelasse para mim alguns passos mesmo. A primeira pergunta que mudou meu entendimento foi aquele diálogo de Jesus com os discípulos, no qual Jesus pergunta para Pedro, ele fala assim: Pedro, e vós, quem diz que sou? Ó, irmão, eu não sei no coração de vocês, mas Jesus vira para você e fala assim: quem você diz que eu sou? É de tremer na base. Porque você está diante de alguém que está caminhando com você e te perguntando assim: de tudo que você ouviu falar de mim, o que você diz quem eu sou? Quando eu entendi esse diálogo, eu falei assim: não, estou diante de uma prova de cálculo 3 para passar de ano. Sabe aquela nota? Porque é o próprio Jesus perguntando para Pedro assim: quem você diz que eu sou? E Pedro vem com todos os mistérios que tem revelado nessa palavra.
cara simples, sem estudo. E Pedro vem e joga a bomba, fala assim: o Senhor é o Cristo. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Você ter a graça de entender essa resposta é você fazer aquele plot twist que fala assim, né? É uma virada de chave na cabeça que é... Porque o próprio Jesus diz, fala assim: bem-aventurado é você, Simãozinho, Pedrão. Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Só o Espírito para revelar Cristo numa clareza de uma resposta dessa. E aí eu não quero entrar nos meandros, mas isso fez eu mudar a compreensão do Evangelho. Muito, e muito, e muito. E a outra pergunta, e essa foi mais... choque foi ainda maior, foi quando aquelas mulheres vão visitar o túmulo de Jesus. E aí a pergunta que surge lá no livro de Lucas é: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Meu Deus do céu. Irmãos, quando você fecha os olhos assim, que você vai falar com Deus, com Jesus, isso é só para a gente arranhar o que aquele texto quis dizer. Quando você fecha seus olhos assim, que você vai falar com Jesus, você vai falar com Deus, a primeira coisa que a nossa mente faz é tentar desenhar algo ou alguém. É numa abstração assim, você fala assim, não, aí você começa a imaginar uma luz para falar com Deus. Aí você começa a imaginar os quadros que são desenhados com o rosto de Jesus, para você imaginar um Jesus, e aí você fazer uma oração para aquilo. Esse texto, ele arrebenta com tudo isso, porque ele fala assim: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? É porque eu acho que às vezes, para a gente falar com Jesus, a gente tinha que lembrar da cara do Cláudio. É porque eu entendo que às vezes a gente, para falar de Jesus, conversar com Deus, a gente tinha que lembrar do rostinho do Mateus. Vocês entendem o que eu estou falando? Então essas foram duas perguntas que me acenderam assim para algumas coisas. E a terceira pergunta que entra por hall dessas que mudaram minha compreensão de algumas coisas é a que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. A pergunta mais simples, ordinária e cotidiana. Mas nós vamos entender um pouquinho da profundidade dela. E aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gênesis 4. Gênesis 4, capítulo 5, para a gente. Gênesis 4, versículo 5. Irmãos, nós temos vivido tempos tão, eu diria, estranhos. E isso é uma reflexão que a gente precisa de fazer para os nossos tempos agora, porque
eu percebo uma mudança. E aí eu não vou falar só do Brasil, mas parece que é algo assim no mundo. E antigamente, quando a gente refletia lá a respeito de no fim dos tempos, o amor de muitos esfriarão, aquela coisa, a gente entendia que às vezes a humanidade caminharia para um período racional tão grande que a racionalidade seria muito oposta à fé. Isso era algo que a gente falava, acreditava. A racionalidade ela chegaria em tal ponto que ela seria tão contrária à fé que aí a gente esfriaria o amor, entenderia que as coisas precisam de ser mais racionais. E aí nós chegamos nessa era da informação. E o que aconteceu é que, pelo menos aquilo que eu tenho sentido, e aí é o que eu quero compartilhar com vocês, é que parece que a gente foi ficando mais racional, a gente foi tendo acesso a mais informações, e essas informações, ao contrário de nos fazer ser mais inteligentes, parece que nós estamos ficando mais primitivos. Eu não vou falar burro por educação, é mais primitivo. As informações estão nos fazendo regredir de uma certa forma no pensamento. Hoje a gente tem discutido que muito se tem dito a respeito de reavaliar a história. E aí a vingança parece que passou a ser sinônimo de justiça. Você vai fazendo as reavaliações da história. E isso tem feito a gente ficar mais, não sei, nervoso. Eu não sei o que anda acontecendo. Eu lembro de um pastor que teve aqui, que vocês trouxeram, que eles falaram, ele brincou muito a respeito da margem direita e a margem esquerda. Então, não quero trazer do ponto de vista político, eu quero usar bem mesmo a parte humana do processo. Então, essa margem esquerda e essa margem direita. Então, se a gente está regredindo no pensamento, eu falei assim, bom, então, deixa eu ir lá na gênese de alguma coisa. E aí é o que eu quero compartilhar com vocês, que está aqui em Gênesis 4, a partir do versículo 5, que diz assim: mas não aceitou Caim e a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transformou. Irmãos, eu vou traduzir isso aqui para você, porque tem umas versões que essa passagem ela fica mais clara. Então, aconteceu ali de Caim estar com o próprio Deus, Caim e Abel estando com o próprio Deus, e aí Deus não aceitou algo que Caim fez, a oferta de Caim. E aí essa passagem diz assim: então o Senhor disse para Caim, lá no 6, por que você anda irritado? E aí a pergunta que me fez dessa virada que eu te falei, das 3 perguntas, é essa próxima que vem. Por que dessa cara? Deixa eu te falar algo. Não tem nada mais trivial na nossa vida do que alguém algum dia chega para você e fala assim: por que dessa cara? Por que dessa cara? Sabe qual que é a sacada desse negócio? É porque isso é uma pergunta feita pelo próprio Deus.
num diálogo que começa com perguntas como essa e termina num assassinato. Uma pergunta que a gente faz a qualquer uma toda hora, sem entender a importância dessa pergunta. E ao entender a importância dessa pergunta, é que eu te falo que ela fez esse plot twist na minha cabeça. O ministério de Jesus, deixa eu trazer algo aqui para o nosso coração, você vê se isso aí testifica contigo. O ministério de Jesus, quando ele, a passagem bíblica lá de Filipenses diz que ele, sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas veio, se transformou em homem e foi encontrado como uma figura humana, como um homem. O ministério de Jesus é esse, que ele vem e se transforma em homem, se sujeita às tentações todas que nós estamos sujeitos, que se sujeita às informações, que se sujeita às influências que todos nós estamos sujeitos. É isso que essa palavra está dizendo. E o ministério de Jesus é esse, que ele vem como homem, assim como todos nós, e pega aquilo que é o cotidiano das nossas vidas e transforma assim na terra como no céu. A vinda de Cristo, quando ele diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa vinda de Cristo é para falar para nós que é possível viver essa vida nossa cotidiana, natural, essa vida aqui na terra, revelando as coisas do céu. Como homens, não é para você ser anjo, não é para você ser querubim, é para você ser homem e revelar as coisas do céu. Esse é o ministério de Jesus. Então Jesus vem e pega o pão. Ele fala assim, Jesus vem lá na Santa Ceia. O que é o simbolismo da Santa Ceia? É Jesus vir e falar assim: sabe a coisa mais ordinária que vocês fazem na vida? Que é comer para sobreviver? Que sem comer não tem sobrevivência. Então Jesus vem e fala assim: sabe a coisa mais essencial da vida de vocês, para que vocês sobrevivam? Então eu vou te ensinar a não sobreviver mais, eu vou te ensinar a viver. A partir da coisa mais simples de vocês, que é da subsistência, eu vou ensinar vocês a viver. E aí ele vem e pega o pão, que simboliza o que você come para viver, e fala assim: eu vou dar significado a esse senso primitivo seu de sobrevivência. Eu vou te ensinar que ao comer, primeiro o que você tem que fazer é partir do pão, ele reparte. Então essas ações cotidianas, Jesus vem e nos mostra a forma de revelar o reino dos céus. Esse é o ministério de Jesus. E aí vem o próprio Deus ensinar para nós a respeito do cotidiano. E aí quando ele vem falar para a gente a respeito do cotidiano, Claudião, Deus vem e pergunta assim: por que você está com essa cara? Uma pergunta extremamente humana.
E aí aqui a gente entende o caráter divino dela. Porque foi o próprio Deus que fez essa pergunta para um de nossos irmãos. Então você quer saber uma fala divina de Deus? Vou te falar uma fala divina de Deus. Ele fala assim: que cara é essa? Quer saber uma pergunta que Deus faria? Então eu vou te falar uma pergunta que Deus fez. Que cara é essa, meu irmão? Cláudio tem falado muito de generosidade, né? Vamos falar de generosidade. Depois dessa pergunta que Deus faz para Caim, que cara que é essa? O Senhor disse assim: se você fizer o bem, se você for generoso, por acaso não vai ser aceito? Que cara é essa, meu irmão? Fazer o bem tá tudo certo. Por que você tá com essa cara? Procura ser generoso. Bom, depois desse diálogo, Caim nervoso. E aí Deus alerta Caim e fala assim: ó, pecado está aí à porta. Por essa cara que você está fazendo, Caim, eu vejo que tem um sentimento aí que está tomando seu coração. Então, se cuidado e trate de dominar. Você pode ler aí que é o que está. Então Deus falando com Caim, ele fala assim: ó, essa cara aí, Caim, que cara que é essa, meu irmão? Você toma cuidado. Toma cuidado com essa cara, porque isso aí está fazendo entrar algo aí no seu coração, e aí você vai ter que aguentar o tranco e dominar esse negócio. Esse pecado, esse nervosismo, essa ira. Ó, meu irmão, tem nada mais atual não, viu? A ira, o nervosismo, as informações que a gente tem recebido têm deixado a gente como? As informações que a gente tem recebido têm deixado a gente com que cara? Hã? E aí Deus está falando assim: ó, você está vendo essa cara nossa aí? Cuidado. Cuidado, porque o pecado está batendo na porta, essa ira, essa raiva, e aí você toma cuidado, domina esse negócio. Bom, após isso, Caim chama Abel para o campo e mata o próprio irmão. E aí nós falamos de generosidade, e aí eu quero trocar ideia com vocês. PJ tem falado muito. Responsabilidade. Responsabilidade. Responsável. Responsabilidade. E aí nós vamos entender responsabilidade, porque aí no 9, Deus pergunta assim para Caim: Caim, onde é que está seu irmão? Pergunta para você: onde é que está seu irmão aí, meu irmão? Nesses tempos de nervosismo que nós andamos, todo mundo brabo, a pergunta é: cadê seu irmão? Os da margem direita e da margem esquerda. A pergunta: cadê seu irmão?
Olha a resposta. Meu irmão, presta atenção. Olha a resposta de um assassino. Essa é a resposta de um assassino. Não sei. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Claudio, é uma resposta de um assassino. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Sabe, amados? Isso é uma reflexão para os nossos tempos. Por isso é que eu queria compartilhar. É porque tem uma pergunta aí divina, feita por Deus, e que ela é tão cotidiana e a gente banalizou. E aí é importante a gente trazer de volta para os nossos corações a nossa generosidade, aquilo que a gente tem aprendido sobre responsabilidade, a partir de uma pergunta muito simples: que cara é essa? Então, quando eu compartilhei essa palavra lá no PG, eu compartilhei lá, conversando com a Dandra, falei assim: meu bem, então quando a pergunta for que cara é essa, nós vamos interiorizar essa pergunta e responder ela com toda a graça e sabedoria que Deus tem nos dado para viver. Amém. Sabe, Arthur, sempre me chama muita atenção as perguntas que Deus faz. Entre os judeus, de uma forma geral, eles andam com Deus há mais tempo do que nós, né? Então, entre os judeus, entre os rabinos judeus, essa técnica de ensinar através de perguntas, ela vem há longo tempo. Diz que é uma história verídica. Um ocidental chegou para um judeu e falou assim para ele: me responde objetivamente, por que vocês fazem tantas perguntas? Aí o judeu respondeu assim: você acha que devia ser diferente? Perguntas, né? Antes de eu colocar o que está no meu coração aqui, que está extremamente sintonizado com a pergunta que você deixou, não tem jeito de eu não mencionar assim, o quanto eu acho legal ver esse nosso Brasil, né? Estava vendo o irmão aqui do Pará, está em Rondônia agora, né? E ver o seu sotaque. Ver o Arthur falando aqui, não tem jeito de não perceber o sotaque mineiro assim, profundo, né? E há uma beleza nisso, né? Há uma sofisticação brasileira nesse sentido, eu acho muito legal. Mas a pergunta que você trouxe, né? Que rosto é esse? Que cara é essa? Que face é essa? É exatamente o que eu gostaria de conversar. Parece que nós combinamos, né? Na semana passada, eu comentei rapidamente com vocês um versículo de Provérbios e eu gostaria de te pedir para abrir. É esse versículo mesmo, falando a respeito de rosto, falando a respeito de cara, falando a respeito de face. Inclusive, Dani, se você puder colocar ele aqui, podia até deixar ele aqui, Provérbios 27, para achar qual que é o versículo aqui. Que rosto é esse, né? Que cara é essa? Provérbios 27, 19. Provérbios 27, 19. Que diz aí, do jeito que está aí: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Antes da gente falar aí do rosto, antes da gente falar desse provérbio, queria abrir um parêntese aqui. O livro de Provérbios faz parte daquilo que a gente chama de literatura de sabedoria judaica, junto com Eclesiastes, junto com Jó. O livro de Provérbios
como o próprio nome está dizendo, é uma composição, um conjunto, um aglomerado de provérbios, onde, em geral, o anterior não tem a ver com o posterior. Dentro da nossa cultura, isso podia ser chamado de ditado popular. Todas as culturas têm ditados populares. Só que no caso do livro de Provérbios, são ditados, de fato. No entanto, todos eles com uma carga espiritual, todos eles com uma profundidade espiritual. O nome Provérbios em hebraico é Mashal, no plural Mashalim, é o nome do livro. Tudo em hebraico termina com I, é plural. Então, Provérbios é o Mashalim. O que é um provérbio? É a percepção do sábio a respeito de uma realidade que nem todo mundo está percebendo. Aí ele capta essa realidade e expressa essa realidade de uma forma que a gente possa lembrar. Semelhante a um professor de cursinho que faz umas músicas para as pessoas lembrarem de algumas fórmulas, né? Semelhante aos provérbios, aos nossos ditados populares que tem rima, que tem métrica e a gente acaba lembrando. Provérbio do livro de Provérbios é isso. É algo que a gente tende a lembrar com mais facilidade. Se nós dominássemos o hebraico, seria mais fácil, porque eles também têm rima, têm métrica e assim por diante, né? Nesse capítulo aqui, se você prestar atenção junto comigo, tem alguns que provavelmente você deve conhecer. Talvez, não sei. Por exemplo, nesse capítulo 27 diz assim, no versículo 7: quem está satisfeito, ou, se você preferir, a alma farta, despreza ou pisa o favo de mel. Mas a alma que tem fome, a alma faminta, até o amargo é doce. A gente podia parar um tempo e falar sobre isso daqui, né? A alma farta pisa em favos de mel, mas para aquele que está faminto, até o amargo na sua boca lhe parece doce. Podia falar só sobre isso, é um provérbio totalmente diferente, totalmente distinto. Esse capítulo 27 fala da mulher briguenta. As traduções mais antigas chamam de mulher rixosa. Já viram essa expressão? Rixa é briga, daí o nome, rixosa ou briguenta. Diz assim no versículo 15: a mulher briguenta é como uma goteira, um gotejar constante num dia chuvoso. Plim, plim, plim. Sentiu, né? Não tem quem dorme com um negócio desse, né? Detê-la, diz aqui o provérbio, é como tentar deter o vento, como tentar apanhar o óleo com a mão. Essa é a mulher que fica o dia inteiro igual uma goteira. Plim, plim. No versículo posterior mudou completamente de assunto. Diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo ou o seu companheiro. Então, quando dois amigos têm ali uma amolação, significa que um está afiando o outro. E assim a gente podia tratar de vários desses provérbios que estão aqui. Diz aí no versículo 21, o crisol, para quem não sabe o que é crisol é o cadinho, é aquele recipientezinho, quem fez laboratório de química sabe, né? Você coloca a prata para ser derretida. Então o crisol é para a prata. O forno é para o ouro, coloca o ouro no forno para depurar o ouro. Aí olha só o que o provérbio diz: mas o que prova os homens são o elogio que ele recebe. Isso prova o coração do homem. São provérbios, todos eles de uma riqueza extremamente profunda, todos eles mereciam, cada um deles, uma análise. Podia pensar só um desses aqui e gastar um tempo com eles, né? Então, cuidado com os elogios, né? Está aí dizendo, você é um cara bonito. Opa, cuidado, hein? Deixa só algumas pessoas falarem. Mas eu queria parar nesse daqui com vocês. Assim como a água reflete o rosto, nós estamos com um material, nós estamos aqui com uma escritura que é milenar. E não sei se você já se atentou para esse fato, mas os espelhos, do jeito que nós temos em casa hoje, com muita riqueza, são coisa da modernidade. Essa película de prata que a gente tem em casa com uma camada de vidro por cima, que faz com que a nossa reflexão lá seja perfeita, muito recente. Lá atrás, na época do livro de Provérbios, na época de Jesus, o pessoal polia um metal e aquilo refletia. Mas a melhor reflexão, o melhor espelho daqueles dias era uma superfície de água parada, que era a mais plana. Eu acho que eu comentei isso com vocês num domingo aqui atrás, quando o sacerdote iria exercer o seu ministério, exercer o seu sacerdócio, tinha uma bacia parecida com essa mesa que está aqui no formato circular, uma água parada. E aí, quando ele ia
com as mãos para lavar as mãos, ele era obrigado a enxergar o rosto dele refletido. Ele tinha que olhar para o rosto dele. Ele tinha que ouvir essa pergunta: como é que está o seu rosto? Como é que está a sua cara? Ele era obrigado a fazer isso. E aqui tem no provérbio a seguinte profundidade: assim como um espelho produz uma imagem nossa, quem reflete o que nós somos é o nosso coração. Me chama muita atenção o quanto a sabedoria bíblica, me chama muita atenção o quanto a Bíblia fala a respeito de coração. Já prestaram atenção? Todo mundo, né? Certeza. Algumas coisas me chamam muita atenção. Por exemplo, quando Jesus diz assim: olha, não entra nessa de se preocupar com o que entra pela boca. Tenha mais cuidado com o que sai da boca. Lembram de Jesus falando isso? Por quê? Porque o que sai da boca, na verdade, saiu do coração. Aí Jesus diz assim: porque é do coração, olha que coisa, é do coração que saem os maus pensamentos. Olha que coisa. Ué, não é da cabeça, não? Saem os maus pensamentos. Interessante, né? Quando Jesus conta a parábola do semeador, eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem, quando Jesus conta a parábola do semeador que saiu a semear, ele fala daquela semente que caiu à beira do caminho, os pássaros foram lá e levaram. Aí o próprio Jesus explica, ele diz assim: a semente é a palavra. Quando a palavra cai num coração que não entende, o maligno vai lá e retira. Olha que coisa. Quando a palavra cai no coração, então é o nosso coração que recebe a palavra. E é o nosso coração que pode ou não entender a palavra, entender a mensagem. E se o nosso coração não receber, se o nosso coração não absorver, se o nosso coração não entender, o maligno tem espaço. O maligno tem espaço quando a palavra não entra no nosso coração. Olha que coisa. E é Jesus quem diz para a gente o seguinte: olha, coloca o seu tesouro no lugar certo. Por quê? O seu coração vai estar lá. O seu coração vai estar onde o seu tesouro estiver. Se a gente fosse para o livro de Provérbios, se a gente fosse continuar no livro de Provérbios, o livro de Provérbios diz assim para a gente: olha, se tem uma coisa que você devia guardar, você só tem uma: guarda o seu coração. Por quê? Porque toda a sua vida depende disso. Então o coração nas escrituras é algo muito importante. E aí olha que coisa, olha o que o provérbio está dizendo para a gente. Quando eu olho para um espelho, eu vejo a imagem do meu rosto, mas é o coração quem reflete quem eu sou. E é rico isso, porque quando Deus fala para Caim assim: Caim, que rosto é esse? É porque Deus estava vendo o coração. E quando Deus olha para nós, Ele não vê como nós vemos, Ele vê os nossos corações. E o nosso coração reflete quem nós somos. E agora eu queria parar com vocês, queria que você prestasse muita atenção nisso, porque isso não é uma coisa que a gente absorve com tanta facilidade. Quando você olha no espelho, o que você vê lá não é você. É a sua imagem. Percebem? Vou explicar isso com bastante cuidado, eu preciso muito da sua atenção nisso. Se eu tiver um espelho aqui, ó, eu olho no espelho, eu vejo uma imagem minha, mas não sou eu estou aqui. O que está lá no espelho é uma imagem minha refletida. Entenderam? O nosso coração é um espelho que reflete quem nós somos. E esse coração deveria refletir o quê? Esse é o ponto. Nós todos fomos criados para refletir. Desde o dia em que nós fomos feitos, desde o dia que nós fomos criados como refletores. Para refletir a quem? O próprio Deus. E é o nosso coração quem reflete quem nós somos. Então, a depender do nosso coração, nós refletimos a imagem de Deus.
a depender do nosso coração, nós refletimos outra coisa. Mas nós vamos sempre refletir. Nós sempre vamos espelhar. Nós sempre vamos refletir, porque nós somos refletores. Nós sempre vamos refletir uma imagem, a depender do nosso coração. Esse ponto é fundamental. Cláudio, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Veja que você acabou de dizer que o coração reflete quem nós somos e todos nós deveríamos refletir a imagem de Deus. Então, quando eu oro, quando eu falo assim, deixa eu falar com Deus, deixa eu orar a Jesus, quando eu fecho os olhos, qual imagem que eu deveria ver? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Me chama muita atenção, Arthur, muita atenção. Vocês devem se lembrar disso. Num determinado momento, daqueles mais próximos de Moisés com Deus, em que Moisés sobe no monte, tem encontros, teofanias, como ninguém nunca teve. É a própria Escritura que diz isso para a gente. Moisés tinha acesso a Deus como ninguém nunca teve. Vocês se lembram que quando ele descia, ele não percebeu isso. O pessoal assustou com ele. Ele subiu ao Monte Sinai, ficou lá com Deus, aí ele desceu. Quando ele desceu, o pessoal ficou meio assustado e começou a ficar, inclusive, com medo. Lembram disso? E Moisés começou a refletir, começou a brilhar, começou a chamar muita atenção, e o pessoal, na hora que viu, começou a ficar assustado. Aí Moisés começou a usar um véu. Lembram disso? Quando Paulo fala a respeito, no Novo Testamento, fala a respeito desse mesmo evento, Paulo diz assim: nós refletimos a face de Deus sem véu, de glória em glória. Esses somos nós. Mas vamos lá. Há um perigo. Há um perigo, porque nós sempre vamos refletir. Nós sempre vamos refletir aquilo que está no nosso coração. Desse mesmo episódio de Moisés, eles vivem aquele mesmo momento em que Moisés demorou demais, o povo fez um bezerro. Lembram disso? Muito bem. Daquele momento em diante, surge uma expressão em Israel: dura cerviz. Esse povo é um povo de dura cerviz. Não sei se vocês já perceberam isso. As versões mais novas trocam isso daí e invertem um pouco. Cerviz é a nuca. Um povo de dura cerviz é um povo de nuca dura. Quem é que tem nuca dura? O bezerro que eles adoraram. Então, quando eles adoram o bezerro, eles passam a refletir o bezerro. Entenderam? Porque o nosso coração reflete quem nós somos. Nós somos aquilo que nós adoramos. Nós somos aquilo que nós amamos. Nós somos aquilo aonde o nosso coração está. E aí, para terminar, eu quero bater um papo com o Mateus também. Para terminar, eu queria deixar com vocês o seguinte. Pode ficar na paz aí. Paulo nos ensina algo muito profundo a respeito disso, quando ele diz assim: seja a mente de vocês, seja o coração de vocês, seja o sentimento de vocês, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. A atitude de Jesus é sempre assim: eu me submeto ao meu Pai, eu adoro ao meu Pai, eu me rendo ao meu Pai. Ao fazer isso, o coração dele reflete a imagem do próprio Deus. Porque do mesmo jeito que o espelho reflete o nosso rosto, o nosso coração reflete quem nós somos. Nós somos aquilo que nosso coração é. Quando Deus olha para nós, ele não vê como nós vemos, ele vê o nosso coração. Quando Deus olhou para Caim, ele olhou para Caim e viu o coração de Caim. E por ver o coração de Caim, ele não podia aceitar nem Caim, nem a sua oferta.
E aí ele chamou e falou: que cara é essa? Porque a sua cara, o seu rosto, está refletindo o seu coração. O seu coração está fora de lugar. Desse jeito você tem que tomar cuidado. Você vai começar a expressar o seu coração daqui a pouquinho. Daqui a alguns instantes, o seu coração vai sair. E é do coração que saem os maus pensamentos, os maus desígnios. Por isso, de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então agora, quando você orar, você pergunta para Deus: Deus, como é que está o meu coração? Essa é a pergunta-chave. Como é que está o meu coração? Meu coração está se dobrando ao quê? Meu coração está se rendendo ao quê? Meu coração está adorando o quê? E se não for o Senhor, eu quero corrigir. Amém? Mateus, senta com a gente aqui um minutinho. Mateus vem trazer uma publicação muito legal, muito jóia. A gente está muito orgulhoso disso. Estou fazendo minhas as palavras do Paulo Júnior aqui. Há um orgulho no bom sentido mesmo, né? No sentido não da prepotência, mas orgulho no sentido pride, assim, no sentido de estar animado, né? De estar esperançoso, né? Inspirado, né? Fala aí um pouquinho, quero falar um pouquinho do autor depois. Amém. Bom dia, igreja. Graça e a paz do Senhor. Alegria a gente estar aqui, receber essa mensagem. A maior diferença é quando a gente vai deixando isso entrar no nosso coração. É o que o Arthur também disse, né, em casa com a esposa, falou assim: vamos nos perguntar como é que está o nosso rosto, né? E Arthur e Cláudio, eu estou lendo os Salmos, né? Meditando nos Salmos, voltei para a minha maratona dos Salmos. Já tinha um tempo que eu não maratonava nos Salmos como agora. E um texto me chamou muita atenção, e tem tudo a ver com o livro e com o que nós estamos conversando. O salmista vai dizer lá no capítulo 34, versículo 5, o seguinte: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Em outras versões vai dizer que o seu rosto jamais será confundido, né? Porque é aquilo que você acabou de compartilhar. Nós somos aquilo que nós amamos, né? Nós somos aquilo que adoramos. Eu nunca tinha parado para pensar naquilo que você compartilhou agora, do povo, né? Eu sempre meditei nesse texto, mas nunca parei para pensar. Rapaz, eu pensava em outras coisas, mas eu falei que, rapaz, é isso. O povo tinha essa coisa dura porque ele olhava para aquilo que adorava, né? E é isso, né? Quando a gente começa a caminhar perto, hora ou outra, eu com a Marcela lá, ela fala um trem parecido comigo, eu falo um trem que ela fala, rapaz, a gente vai amando as pessoas, a gente vai se tornando como, né? E o livro que a gente vai estar vivendo essa experiência agora tem tudo a ver com isso. O próprio Paul Tournier vai dizer que a culpa está totalmente atrelada, né? Ele vai dizer, está presente nos relacionamentos, está presente na nossa identidade, o sentimento de culpa e como a culpa pode nos paralisar, enfim. Fala do livro primeiro. Mas já está pulando. Ele vai dizer que a verdadeira culpa está ligada ao fato da gente não ousar ser quem a gente é. E às vezes na crise de não ser quem a gente é, por não saber onde nós estamos olhando, e por isso qual rosto a gente está refletindo, e por isso onde o nosso olhar está, ele vai trazer uma reflexão assim, sensacional. Então, esse é o livro Culpa e Graça, é um livro que a gente está reeditando, é um livro que já tem outras capas, é um livro que nós como Sal da Terra, Alfa Mall, nós compramos as últimas unidades do livro, da capa vermelha, como tinha acabado, nós como movimento Mesa Preparada, está aqui, nós temos um conselho, está aqui o meu nome, do Cláudio, está aqui o nome do Ministério Sal da Terra, Culpa e Graça, Paul Tournier, quem está fazendo o prefácio do livro, graças a Deus a gente conseguiu essa parceria, está aqui, ó, Sal Editora e a editora Ultimato, que detém, né, o domínio do livro. Eles abraçaram a gente, creram nesse movimento, porque a gente crê que essa é uma leitura redentiva nos casamentos, redentiva na relação de pais e filhos, redentiva na identidade de quem nós somos e como a gente lida com a culpa, né? A culpa é um negócio que nos acompanha desde o passado. A culpa não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? Tem gente que a pobreza leva para um lugar de culpa. Tem gente que a riqueza gera uma culpa. Tem gente que se sente culpado de ser rico, ter muito dinheiro. Tem gente que se sente culpado de não ter dinheiro. Então, a culpa não é ter ou não ter. A culpa está ligada inteiramente naquilo que a
a gente é e como a gente entende isso. Então o livro e a literatura tem total fundamento e ferramenta para aquilo que nós vamos conversar. O que vai acontecer? Nós estamos lançando desde segunda-feira, a gente para de lançar dia 22 a pré-venda. Todo mundo que adquiriu o livro na pré-venda, quando eu subi aqui eu já ouvi alguém falando assim, eu já comprei, você vai receber na sua casa. Todo mundo que já adquiriu o livro na pré-venda vai ser parte de um clube de leitura. Então nós vamos ter aqui. Por que nós estamos aqui essa manhã? A gente está vendendo apenas da internet, mas a gente entendeu de estar aqui porque vocês fazem parte disso. Então vamos estar eu, Paulo Júnior, Bebel, Isabel, o Rony e a Valéria, a Val lá do Jesuscope. Paulo Júnior, como ele sempre faz, ele vai costurando tudo e a gente vai estar fazendo aí um clube de leitura. Então todo mundo que adquirir ou na internet, e aí eu trouxe alguns exemplares para você adquirir aqui na nossa comunidade, apenas hoje, lógico, porque encerra dia 22, pode adquirir na internet também, vai chegar na sua casa, o livro Culpa e Graça, a gente vai ler junto com o Paulo Júnior, comigo, com esse pessoal todo que eu falei, para a gente poder refletir. A gente vai ter no mínimo 4 encontros, vão estar gravados, enfim, no mínimo 4 encontros, para você ler junto com a gente. É um livro assim, né, o Cláudio vai poder compartilhar como foi para ele, a gente está muito alegre de um livro desse calibre. E eu assim, eu creio que o Paul Tournier, Cláudio, não sei, dentro da sua literatura, claro que nós somos leitores, a gente vai tendo as nossas prateleiras. Mas eu gosto de dizer que a prateleira do Paul Tournier, e o Paul Tournier como escritor, assim hoje como o Larry Crabb é para nós também, ele beira para mim ali a prateleira até de autores que falam muito ao meu coração e que ocupam um lugar ali. Para mim o Paul Tournier está ali, junto com outros homens de honra, assim, sabe? Eu não sei do que é isso para você, mas isso para mim é um negócio que tem ficado muito forte ao ler a literatura, não só Culpa e Graça, mas outras coisas que o Paul Tournier tem colocado para reflexão. Então assim, tá aí o desafio, é a Sal da Terra Alfamol, alcançando e ecoando outras coisas. Isso aqui é nós, amém? Isso aqui é nós, como nós temos abençoado, assim, são mais de 500 pessoas já no clube, 600 pessoas no clube, hoje de manhã eu estava conferindo lá, gente de todo lugar do Brasil, gente de fora que tem querido, né, refletir. Então a gente pode ser parte aí, você pode ser parte desse movimento que Deus está fazendo, amém? Do mesmo jeito que nós estamos nos esforçando para produzir alguns materiais novos, nós não podemos deixar de tornar relevante aquilo que estava sendo deixado de lado, né? Paul Tournier, talvez você não saiba, é um psiquiatra da década, o auge dele foi na década de 70, ele é um suíço, um cara profundamente cristão, mas que não tem um linguajar cristão. Ele médico, né? Um médico psiquiatra, que acabou se dedicando também à psicologia, o que ele chama de medicina do homem total, integral, né? Do homem integral. Eu conheci o Paul Tournier não por esse livro. Minha primeira literatura dele é um livro que eu sugiro a todos os que estão com 40 mais. É o único livro que ele foi contratado para escrever, porque os outros ele foi escrevendo. O livro, esse especificamente, tem muito testemunho dele dentro do consultório e tal. O livro que eu conheço é A Arte de Envelhecer, onde ele foi contratado para escrever a respeito da aposentadoria, porque na opinião dele a aposentadoria tem que ser pensada entre 40 e 50 anos. Se ela for pensada aos 70, 80, já não adianta fazer absolutamente mais nada. Ele diz com muita profundidade o seguinte: todas aquelas pessoas que acham que vão chegar lá na frente e vão ler os livros que tinham planejado de ler, não vão ler. Todas aquelas pessoas que colocaram lá para frente aprender a tocar um instrumento depois que aposentasse, não vão tocar. E ele dá os dados estatísticos para isso. E ele vai trabalhando esse outro livro de uma forma muito rica, sugiro a vocês. Por causa desse outro livro, eu fui para o Culpa e Graça. E aí o Culpa e Graça, até como aviso, a metade dele você tem que estar muito preparado, porque ele é muito pesado em falar da culpa. Cláudio, só para te interromper aqui, você está falando isso aí é tão forte. A gente estava numa roda de conversa já uns 2 anos atrás, e aí uma esposa de um pastor querido nosso aqui da nossa comunidade falou o seguinte: eu comecei a ler a primeira parte, mas eu parei. Aí eu li o meio para o final, que fala da graça, para depois voltar na culpa, que eu não estava me suportando.
Então, só para testificar o que você está falando. Isso. Então, você tem que ter paciência. Se der para ler um capítulo por dia, que não é grande, cada um dos capítulos não são grandes. Então, se for ler um capítulo que não é grande, ok. Leia um capítulo sem nenhum problema. Não sofra, porque desde o início do livro ele já diz, olha, a grande culpa, a culpa que nós deveríamos ter é a culpa de não ser quem nós somos. Essa é a grande culpa. Mas ele vai trabalhar todas as outras culpas, todas elas. E aí, ao trabalhar todas as outras culpas, evidentemente, a gente se vê no espelho, né? A gente se vê ali. Muito legal. Mas sugiro a vocês, e sugiro mais do que, honestamente, sugiro mais do que a leitura do livro, a conversa sobre o livro. É melhor do que o livro. Muito melhor do que você assistir um filme, é a conversa sobre o filme. Por quê? Porque a conversa deixa de ser você com a sua mente e passa a ser você numa relação. E da relação, onde nós temos 2 ou 3, é o próprio Jesus quem promete estar entre. Então, o livro é bom demais. Leia. É melhor do que o livro. Converse a respeito do livro. Pode ser, inclusive, no clube de leitura, né? Exatamente. Amém? O desafio nosso, e é muito legal isso, né? A gente está impulsionando o clube de leitura para ser uma referência para outros grupos continuarem. Então, não é uma forma comercial. Está vendendo 2 livros. A pessoa falou, eu quero comprar um. Você vai poder comprar um depois da pré-venda. Porque não é comercial, não é para a gente vender mais livro, não. Mas é para gerar uma consciência. A gente nunca tinha visto isso. Vamos vender 2 porque você tem que comprar para abençoar alguém ou rachar com alguém, mas para ler junto. Então, nós estamos vendendo 2 em 2 nessa consciência. Mateus, eu quero comprar um só para mim. Então, espera acabar a pré-venda. Depois você vai poder comprar o seu livro aí. Mas o prefácio do Paulo Júnior está dentro disso também, apontando da importância, que é um livro denso, né, Cláudio? Não é um livro tão simples de ler, mas quando a gente lê junto, as coisas vão clareando, tá bom? Privilégio, vou estar ali atrás ali, e vai ser um prazer a gente encontrar ali também, amém? Muito bem, Mateus vai orar finalizando, mas fica aqui a minha sugestão. Quando você olhar para o espelho, saiba que aquilo que está lá é só a sua imagem, aquilo não é você. Você é aquilo que o seu coração refletir, amém? Ora por nós aí. Pai, tantas vezes enganados, tantas vezes focados naquilo que os nossos olhos podem ver, muitas vezes curvados a ídolos que o Senhor já derrubou, Pai. Porque ao te conhecer não há outro lugar, não há outro espaço, não há outro quem a gente possa seguir ou adorar. Se nós somos o que nós amamos, Pai, nós queremos dizer ao Senhor essa manhã, nós queremos chamar mais. Nós queremos chamar Jesus, nós queremos ser aquilo que o Senhor sonhou para nós desde a eternidade, imagem e semelhança. Conforme, Deus, na tua forma, do teu jeito. Nos livre daquilo que a gente pode ver. Mas que o olho da nossa alma possa olhar para o Senhor, para que no nosso rosto não possa ter variação, Pai. Nos lembre essa semana, nos lembre e nos afie, como nós lemos aqui, um irmão afiando o outro, de nos perguntar, que rosto é esse? Que rosto é esse? Nós queremos, Jesus, te refletir. Nós não queremos ser como Moisés, que ao encontrar com o Senhor, reflete glória, reflete luz, reflete essência, mas o tempo vai passando, e aí coloca o véu para não ficar feio. Nós não queremos que esse lugar que estamos aqui hoje seja apenas um lugar da gente ser abastecido com a tua glória, mas durante a semana vai perdendo forma, vai perdendo luz. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo, como o Cláudio nos lembrou essa manhã. Agora nós somos rostos sem veste, sem véu. E no ordinário da nossa vida nós queremos revelar o Senhor, Pai, em tudo. Com a nossa esposa, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente olha, com a nossa namorada, com a nossa noiva, com o nosso patrão, com nossos empregados, com o nosso irmão, com a nossa irmã. Nós queremos refletir o Senhor, a tua glória, Pai. O jeito que a gente trata o dinheiro, o jeito que a gente trata a falta do dinheiro, o jeito que a gente trata todas e quaisquer circunstâncias, como a gente fecha, como a gente começa, como a gente termina, refletindo a tua graça, Pai. Nos livre da culpa. Culpa que pesa porque a gente vai refletir naquilo que nós não somos. Nos livre de Jacó dizer um nome que não é o nosso.
nos maquiar, nos travestir de coisa que não é o nosso. Mas quando nos é perguntado o nome, que a gente responda o nome que o Senhor nos deu. Que a gente quer refletir a face que o Senhor quer refletir em nós. E que dá nossos rostos aqui, Deus, dos nossos irmãos, como igreja, como Sal da Terra Alfamol, que não haja decepção no nosso rosto nessa semana. Que nós queremos refletir quem somos, e nós somos filhos do Senhor, cumpridores da tua vontade. Em nome de Jesus, nos leva essa semana, Pai. Nos afia essa semana, nos constrange essa semana, para que o nosso coração se encontre arrependido daquilo que a gente fez, ou daquilo que a gente achava que a gente estava fazendo para ser. Mas que o nosso coração agora reflita a riqueza que é ser filho teu, que é ser um homem ou uma mulher perdoado. Em nome de Jesus, nós assumimos esse perdão, Pai. E nós caminhamos essa semana diante da tua vontade. Essa é a nossa oração dos teus filhos e filhas, e nós oramos com esse coração, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. 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 Boa semana a todos.